Era uma manhã nublada de outono quando voltei à minha antiga escola, um lugar que sempre considerei assombrado. Após anos fora, fui convidado para um reencontro. Assim que pisei no terreno, uma onda de nostalgia e medo percorreu meu corpo. A escola parecia exatamente como eu a lembrava, mas havia uma atmosfera estranha, quase opressiva. O prédio, que antes era vibrante com risadas, agora parecia envolto em um silêncio pesado. As paredes, cobertas por grafites e manchas de umidade, contavam histórias que eu preferia esquecer. Com o coração acelerado, entrei no saguão e vi alguns rostos familiares. No entanto, a maioria das pessoas estava mais interessada em conversar sobre os tempos antigos do que em reviver as memórias. Eu me senti deslocado. Enquanto o evento acontecia, algo chamou minha atenção. Uma porta nos fundos do auditório, a que ninguém parecia se importar. A curiosidade tomou conta de mim. Era como se aquela porta estivesse sussurrando meu nome, me convidando a descobrir o que havia do outro lado. Sem pensar duas vezes, deixei a conversa e fui em direção a ela. A maçaneta estava fria ao toque, e ao abrir a porta, uma onda de ar gelado me atingiu. O corredor que se estendia à minha frente estava escuro, iluminado apenas por algumas luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. A sensação de estar sendo observado cresceu. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu caminhava lentamente, cada passo ecoando no silêncio. Cheguei a uma sala de aula que não havia visto antes. A porta estava entreaberta e, ao olhar para dentro, vi carteiras em desordem e uma lousa coberta de poeira. Mas o que mais me intrigou foi o quadro negro, onde estava escrita uma frase em letras grandes e em negrito: "Ninguém deve saber". O coração disparou e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Decidi explorar mais a fundo. Ao abrir um armário, encontrei objetos antigos, livros empoeirados, fotos desbotadas e um diário. Senti que precisava saber mais, então peguei o diário. As páginas estavam preenchidas com letras apressadas, detalhando eventos estranhos que aconteceram naquela escola há décadas. Alunos desaparecidos, sussurros nas paredes e um antigo professor que havia enlouquecido. De repente, um barulho vindo do corredor me fez saltar. Olhei para a porta, mas não vi nada. A adrenalina corria em minhas veias. Eu estava em um lugar que não deveria estar, e a curiosidade rapidamente se transformou em medo. Decidi voltar, mas ao me virar, a porta que eu havia aberto estava agora trancada. Meu coração batia forte enquanto tentava forçar a maçaneta. A sensação de pânico começou a se instalar. O diário ainda estava em minhas mãos, e ao abri-lo novamente, vi uma nova anotação. Desta vez, era uma advertência. Se você ouvir sussurros, não olhe para trás. O ar ficou pesado e por um momento achei que poderia estar apenas imaginando as coisas. Mas então eu ouvi, um sussurro suave, quase musical, como se algo estivesse tentando me chamar. A voz parecia vir de todos os lados, misturando-se em um coro etéreo. O pânico se instalou em mim e eu me lembrei da advertência. Então a luz começou a piscar mais intensamente, criando sombras dançantes nas paredes. As carteiras começaram a se mover e uma sensação de desespero me envolveu. Fui empurrado para o fundo da sala, enquanto as vozes se tornavam mais intensas, mais urgentes. Era como se as almas perdidas estivessem tentando se comunicar. Desesperado, olhei para a janela, mas estava coberta de poeira e não consegui ver nada do lado de fora. O ambiente estava se tornando cada vez mais opressivo e o sussurro parecia estar se concentrando em uma única palavra: saia. Decidi que não tinha escolha. Corri até a porta e bati com toda a minha força. Para minha surpresa, ela se abriu com facilidade. O corredor estava vazio, mas o sussurro agora vinha de trás de mim. Olhei rapidamente, mas não havia ninguém lá. A sensação de estar sendo observado voltou e eu sabia que precisava sair dali. Segui pelo corredor, passando por salas de aula abandonadas, até que avistei a escada que levava ao primeiro andar. Quando cheguei ao pé da escada, uma figura apareceu no topo. Era um homem de aparência estranha, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ele parecia ser o antigo professor mencionado no diário. "Você não deveria estar aqui", ele sussurrou, e o pânico tomou conta de mim novamente. Corri a escada acima, meus pés batendo pesadamente no chão. Ao alcançar o segundo andar,
Percebi que não havia saída. As portas estavam trancadas e o sussurro se tornava mais alto, ecoando em meu cérebro. A figura do professor estava mais próxima agora e eu podia sentir sua presença maligna. "Você não pode escapar", ele murmurou, e a sala começou a se fechar ao meu redor. Em desespero, olhei para os lados e encontrei uma janela aberta. Sem pensar, pulei pela janela e caí no chão de terra do pátio da escola. O impacto foi doloroso, mas eu não parei para sentir. Corri em direção à saída, passando pelo portão que havia atravessado horas antes. Assim que cheguei ao estacionamento, respirei fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Olhei para trás uma última vez e vi a figura do professor parado na janela, observando. O sussurro havia parado, mas a sensação de que ele ainda estava ali, me vigiando, nunca desapareceu. Saí da escola, prometendo a mim mesmo que nunca mais voltaria. Aquela escola, que um dia foi um lugar de aprendizado, agora se tornara um símbolo de terror e escuridão, uma lembrança constante de que algumas portas não devem ser abertas. Era uma noite tranquila na pequena cidade de Maplewood. O cheiro de outono preenchia o ar e as folhas começavam a cair das árvores. Eu, Lucas, era um jovem de 19 anos, conhecido por ser o capitão do time de basquete da escola. Embora o time estivesse em alta, eu sempre sentia a necessidade de me aprimorar. Então, após os treinos, eu costumava ficar na quadra, praticando meus lances até a noite. Naquele dia, decidi que ficaria um pouco mais. A quadra estava iluminada apenas por algumas luzes que piscavam, criando sombras longas e distorcidas. O eco da bola quicando soava solene, quase como um mantra, enquanto eu treinava meu arremesso. Mas à medida que a noite avançava, uma sensação estranha começou a se instalar em mim, como se estivesse sendo observado. Certa hora, ao me concentrar na cesta, ouvi um leve ruído vindo do fundo da quadra. Virei-me, mas não havia ninguém. Sacudi a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Voltei a treinar, mas a atmosfera ficou mais pesada, como se a própria quadra estivesse se contraindo ao meu redor. Decidi que era hora de ir embora, mas ao pegar minha mochila, percebi que a porta de saída estava trancada. Tentei forçá-la, mas nada funcionou. O pânico começou a tomar conta de mim. Nesse momento, o barulho voltou, mais alto e mais distinto. Era um sussurro, como se alguém estivesse chamando meu nome. Lucas, Lucas. A voz era baixa e quase melodiosa, mas havia algo de macabro nela. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, mas a quadra parecia vazia. A única coisa que via era o reflexo das luzes no chão molhado da quadra, criando uma cena surreal. Forçado a agir, comecei a bater na porta com força, gritando por ajuda, mas o silêncio da noite foi a única resposta. A sensação de estar preso ali se intensificou, e o sussurro voltou, mais insistente agora. Venha jogar. Confuso, caminhei lentamente em direção ao centro da quadra, onde a luz estava mais forte. A voz parecia surgir do chão, como se algo estivesse esperando por mim. Com a adrenalina pulsando em minhas veias, peguei a bola e arremessei. A bola quicou uma vez, duas, e em seguida parou abruptamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. De repente, as luzes começaram a piscar e eu vi algo no canto da quadra. Uma figura alta e esquelética, envolta em sombras, observava-me. Não consegui discernir os detalhes de seu rosto, mas os olhos eram 2 buracos vazios, consumidos pela escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha. Você quer jogar, Lucas? A figura sussurrou, sua voz ecoando como um grito abafado. Senti um frio intenso que me fez hesitar. Quem é você? O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sou o que resta dos que não conseguiram, o que nunca saiu da quadra. Venha jogar comigo e veja como é. Antes que eu pudesse reagir, a figura estendeu a mão e uma bola de basquete apareceu em suas palmas. O desejo de jogar era quase incontrolável e, contra minha vontade, comecei a me aproximar. Ela começou a driblar e a quadra ganhou vida, as luzes agora brilhando intensamente, como se algo estivesse despertando. A figura começou a jogar e eu a segui, movendo-me mecanicamente. A sensação de liberdade tomou conta de mim, como se estivesse em um transe.
O jogo continuava, e as jogadas se tornaram cada vez mais frenéticas. A figura era habilidosa, mas havia algo errado na maneira como se movia, como se não fosse humano. A cada arremesso que a figura fazia, uma sombra se expandia na quadra, engolindo o espaço ao nosso redor. As paredes pareciam se fechar e a quadra tornou-se um labirinto. O sussurro aumentou, misturando-se com as batidas da bola, criando uma sinfonia estranha e aterrorizante. Em um momento de lucidez, percebi que estava jogando para salvar minha própria alma. A cada lance que eu falhava, sentia uma pressão crescente, como se algo estivesse sugando minha essência. Lembrei-me de todos os colegas que haviam desaparecido, de todos os jogadores que nunca mais saíram da quadra. A figura estava me levando para o mesmo destino. "Pare!" gritei, interrompendo o jogo. "Eu não quero mais jogar." A figura parou e um sorriso grotesco surgiu em seu rosto. Mas você já está jogando, Lucas. Você pertence a este lugar agora. Com o último arremesso, eu percebi que não tinha mais controle sobre meu corpo. A bola saiu de minhas mãos, mas não em direção à cesta. Em vez disso, rodopiou e caiu, quebrando o encantamento. As luzes piscaram e, em um momento de desespero, eu consegui desviar meu olhar da figura. Corri em direção à porta, finalmente conseguindo abrir. O ar fresco da noite me atingiu como um soco no estômago e eu não olhei para trás. Senti que algo tentava me puxar de volta, mas a adrenalina me impulsionou para fora. Cheguei ao estacionamento e, ofegante, entrei no meu carro. Olhei para a quadra uma última vez e a figura estava lá, parada, observando. Os sussurros agora eram gritos e, com um estremecimento, arranquei o carro e deixei a escola para trás. Os dias passaram, mas a sensação de que eu havia escapado de algo terrível não me abandonou. As noites em que eu costumava treinar sozinho na quadra se tornaram apenas uma memória distante, mas os sussurros ainda ecoavam em minha mente, lembrando-me de que há lugares dos quais é melhor não se aproximar e que algumas partidas nunca terminam. Sempre tive uma paixão por lugares abandonados. Para mim, eles guardavam segredos, histórias esquecidas. Aos 16 anos, me vi atraído pela velha escola de Maplewood, que havia sido fechada há anos. Com rumores de que era assombrada, a curiosidade falou mais alto e, numa noite de outono, decidi explorar. A escola estava envolta em uma névoa densa quando cheguei. As janelas quebradas e as portas enferrujadas pareciam alertar para o que eu estava prestes a enfrentar. A adrenalina pulava em minhas veias enquanto entrava, e o cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu minhas narinas. Caminhei pelos corredores escuros, ouvindo o eco dos meus passos. A luz da lua entrava por algumas janelas, revelando pichações e grafites que cobriam as paredes. À medida que explorava, a sensação de estar sendo observado crescia. A mente brincava comigo, e eu tentava ignorar o arrepio que corria pela espinha. Finalmente, encontrei uma porta marcada como Sala de Artes. Ela estava entreaberta, e a curiosidade me impulsionou a entrar. Assim que cruzei a soleira, uma onda de ar gelado me atingiu. A sala estava em completa desordem, com telas rasgadas, pincéis cobertos de poeira e uma mesa cheia de tintas secas. Mas algo chamou minha atenção. Uma tela enorme, coberta por um pano. Com cautela, me aproximei e puxei o pano para baixo. A pintura era estranha e perturbadora. Retratava uma figura humana, mas seu rosto era indistinto, como se tivesse sido borrado. A expressão era de dor e desespero, e a atmosfera da sala parecia mudar instantaneamente. O ar ficou mais pesado, e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. A pintura parecia vibrar, e a cada momento que passava, eu sentia uma força invisível me puxando para mais perto. Então ouvi um sussurro, suave e distante, como se alguém estivesse tentando se comunicar. "Ajude-me", a voz implorava. Era um som tão triste que me comovi. Tentando entender o que estava acontecendo, me aproximei ainda mais da tela. A figura parecia ganhar vida, e em um instante de clareza, percebi que os olhos da pintura estavam fixos em mim, transbordando uma tristeza profunda. A voz se tornou mais clara. "Você pode me libertar." O que era aquilo? Uma ilusão? Um jogo da minha mente?
No entanto, algo dentro de mim queria acreditar que havia uma verdade por trás daquelas palavras. Olhei ao redor da sala, buscando algo que pudesse ajudar. Em uma mesa encontrei uma paleta de tintas e um pincel quebrado. Sem pensar, decidi que precisava tentar. Comecei a pintar sobre a tela, tentando retratar a figura que estava ali. A cada movimento, a atmosfera se tornava mais densa e o sussurro aumentava, tornando-se um grito angustiante. Mais, libere-me! Meus dedos se moviam mecanicamente, como se estivessem guiados por uma força desconhecida. Eu não conseguia parar, as cores dançavam na tela, e à medida que eu avançava, a figura parecia se distorcer. O rosto, que antes era indistinto, começou a se formar. Era uma jovem com uma expressão de desespero e terror. Então a sala tremeu. As luzes começaram a piscar e eu percebi que tinha desencadeado algo que não poderia controlar. O ar ficou elétrico e uma sombra se formou no canto da sala. A figura da pintura começou a se contorcer e, com um grito ensurdecedor, a jovem saiu da tela. Ela estava ali, bem na minha frente, uma aparição etérea, seus olhos fixos nos meus. Por que você me libertou? Sua voz ecoou, agora cheia de raiva. A jovem não parecia agradecida. Ao contrário, ela exalava um desespero que agora se transformava em fúria. Desesperado, tentei recuar, mas a sombra atrás de mim cresceu, como se estivesse tentando me prender. As paredes pareciam pulsar, e eu percebi que a sala de artes não era apenas um lugar abandonado, mas um cárcere para almas perdidas. A jovem avançou, sua forma se tornando mais concreta, mais ameaçadora. Você deveria ter me deixado lá. Agora você é parte disso. E, com essas palavras, estendeu a mão e uma onda de frio cortou o ar. Senti uma força invisível me puxar para a tela, como se o mundo ao meu redor estivesse se desintegrando. Com o último impulso de vontade, consegui me afastar e correr em direção à porta. A jovem gritou. Uma mistura de desespero e raiva. Eu sabia que precisava sair antes que fosse tarde demais. A sala estava cheia de sombras e as vozes começaram a sussurrar em um coro ensurdecedor. Fique, fique, fique. Finalmente alcancei a porta e a empurrei com toda a força. Caí para fora da sala e a luz da lua me atingiu como um abraço caloroso. Levantei-me e corri pelos corredores, sem olhar para trás. O som da pintura rasgando o ar e os gritos ecoando atrás de mim quase me paralisaram, mas a adrenalina me guiou para a saída. Cheguei ao ar livre, ofegante e em estado de choque. Olhei para a escola, as janelas quebradas refletindo a luz da lua. Sabia que a figura ainda estava lá, presa em sua dor, mas agora livre para vagar. Senti que a escola nunca mais seria apenas uma construção abandonada, mas um local onde as almas perambulavam, esperando por alguém como eu para libertá-las. Os dias se passaram e a imagem da jovem nunca saiu da minha mente. Eu havia libertado algo terrível, e a cada noite ouvia os sussurros vindos da escola, como se estivesse sendo chamado de volta. Havia despertado algo que não poderia ser ignorado. A verdade é que, às vezes, a curiosidade nos leva a lugares de onde é difícil voltar, e algumas portas são melhor deixadas fechadas.